crianças que realmente elas passam por abusos sexuais, elas sofrem ali agressões, elas são abandonadas, elas não têm um nome na certidão de nascimento, existem os conflitos entre pais e mães, isso tudo a gente já defendeu e são causas que são direitos violados das crianças, né? Que tem aquela violação e os conselheiros vão ali lutar para que esses direitos não sejam violados. E assim, eu acho que mais importante do que depois que esses direitos foram violados, é tipo você fazer a manutenção para que esses direitos não cheguem nem a ser violados, né? Exatamente. Acho que é uma das funções mais importantes do Conselho Tutelar, acho que entra nessa parte, né? É não violar os direitos de crianças e adolescentes. O Conselho não defende o bandido ali, como diz, né? No Estatuto da Criança está lá que aqueles menores infratores, que realmente é quando um adolescente, por exemplo, mata uma pessoa, pega com droga. Agora mesmo aconteceu um episódio que um adolescente matou a mãe, o irmão e feriu o pai também, quase matava. Em Patos, né? Foi aí na Paraíba, por causa de um jogo lá, né? Aí depois as pessoas dizem, o adolescente tudo mais, com certeza, se você for olhar, foram colocadas medidas sobre ele. Era para ter uma lei mais abrangente, que punisse mais, tudo tá em debate na sociedade. Mas que o menor fica internado, lá existe tipo uma FEBEM ali, que se você for olhar em capitais, em cidades, aqui em Petrolina mesmo existe muitas cidades. Então a maioridade penal é um assunto que é muito debatido, mas a gente precisa ter muito conhecimento. E é polêmico, sobre as coisas, é muito polêmico, existem vários projetos no Congresso Nacional e que se debate a maioridade penal, né? E isso é muito importante, mas a gente sabe que o Brasil hoje, a educação é muito precária, as pessoas não procuram se informar. Hoje existe as redes sociais, existe a mídia, e essa mídia ela coloca muita fake news, muitos debates que são. Para isso a gente sabe hoje que existe uma polarização no Brasil. É um ano muito importante, um ano de eleições, onde as pessoas polarizam entre dois candidatos só. A gente precisa ver como é que o nosso país caminha, né? A gente vai decidir o futuro pelos próximos anos e a gente tem que participar. A política não é politicagem, política é política mesmo, é você participar, é você questionar por que o sistema é desse jeito. Mas antes as pessoas eram muito inibidas com relação à política. Só que era debatido era futebol. Hoje se debate mais sobre política. Hoje as pessoas estão debatendo mais, estão construindo mais, e é isso. Legal, Braz. E sempre, durante toda a tua vida, tu sempre se interessou assim por questões sociais, questões políticas, e surgiu a partir de quando, assim? Na tua infância, na tua adolescência, como foi essas questões? Primeiro foi na escola Ceru, a gente começou a fazer o treinamento de jovens ali. Eu fui sempre um cara que eu tive esse espírito de liderança, então eu comecei a treinar adolescentes ali na escola para disputar os jogos municipais, né? Então eu ganhei uma referência dentro da escola e foi feito um movimento para criar o Grêmio Estudantil da escola. Então a gente disputou uma eleição, perdeu, apesar de ser líder a gente perdeu, mas é porque começou a diretora a fazer lá o processo de criação de grêmios e tinha uma chapa que ia disputar uma eleição ou outra. Então, alguns estudantes foram atrás de mim para disputar essa eleição. Então, a gente disputou, perdeu, mas depois, em outra eleição, a gente conseguiu ganhar e disputou a eleição. E a gente foi e começou esse movimento aí de grêmios. Ali a gente criou outros grêmios estudantis. A gente fez um festival da juventude aqui na cidade, em praça pública, onde a GRE foi uma das organizadoras junto com o Grêmio Estudantil, e a gente teve até show em praça com Santana, aquele cantor lá, Santana veio participar, tudo, foi uma coisa bem grandiosa. Depois a gente foi para a faculdade, a gente construiu lá o diretório acadêmico, defendeu também os estudantes, a gente fez também vários movimentos, defendeu, e assim a gente foi levando, né, depois a gente entrou para essa disputa aí de conselheiro, né? A gente disputou a primeira eleição, a gente ganhou em segundo lugar, teremos 1.023 votos. Depois a gente passou 5 anos no conselho. Depois eu disputei outra eleição, eu perdi uns 783 votos. Depois, agora, a outra eleição de conselho eu disputei e tirei 1.051 votos. Não ganhei, mas eu fiquei. As pessoas já aprovam o nosso trabalho assim, sempre lembrou da gente. A gente disputou só sem apoio.
E assim é nossas lutas, né? Legal, porque assim, então a gente enxerga que esse teu lado político, esse teu lado que tu age mais hoje, vem desde da época de escola, né? Vem desde antigo. Então assim, já era uma coisa natural para ti e que eu imagino que há um tempo atrás não era tão acessível com relação a treinamentos, a cursos com relação a isso, né? Então tu atuava muito para formar jovens e colocar uma consciência política, uma consciência do que está acontecendo nesses jovens. Era mais ou menos isso? Exatamente. Teve vários jovens que militaram comigo nos movimentos estudantis, que se tornaram vereador da cidade, já foram eleitos vereador, tudo. Jovens que entraram comigo disputaram eleições de conselhos, o caso de, posso até citar os nomes aqui, João Erlan, que já foi vereador, o próprio Luiz Henrique também, que militou comigo no Conselho Tutelar, disputou comigo a eleição, a gente fez parceria, que foram vereadores da cidade, que hoje são ex-vereadores, e houve um despertar da juventude por participar da política em Aripina, que antes não existia em Aripina esse despertar. E hoje a gente vê vários jovens participando, atuando, já foram vereadores, foi realmente por causa desses movimentos aí. Hoje, quando a gente olha para as escolas, a gente não vê mais grêmios, tudo. É verdade, a gente vê que teve uma enfraquecida, né? O que tu acha que ocasionou esse enfraquecimento do jovem na escola, né? Obviamente na escola, participar desses movimentos, como Grêmio Estudantil, você está falando que teve essa diminuição. Qual seria a causa dessa diminuição nos colégios? Eu acho que falta de líderes dentro das escolas, tudo, esse movimento também enfraqueceu, porque uma geração já deixou de estar lá colocando realmente a importância do Grêmio da escola, do estudante. Faltou esses líderes, faltou a formação. Houve um tempo em que a GRE, uma pessoa que tomava de conta da GRE, que era a diretora, a dona Maria Ramos, ela realmente investia muito e dava muito importância ao protagonismo juvenil dos jovens, né? Então ela investia muito nessa questão de Grêmio, incentivava. Então faltou essa causa aí, né? De incentivar os jovens a formar líderes, né? Então se formou muitos líderes nesse tempo, né? Eu acho que foi isso que está faltando, né? Esse incentivo. É interessante assim a gente enxergar assim questões sociais, principalmente ligadas aos jovens, porque assim automaticamente, mesmo percebendo que teve um enfraquecimento dessas questões na escola ou então situações desse tipo, ao mesmo tempo também a gente vê muitos jovens liderando situações que estão ligadas à tecnologia, por exemplo, que é uma coisa que o jovem tem mais facilidade de lidar, né? O jovem tem mais o jeito de lidar com as tecnologias. É algo que é da geração dele, né? No caso ali, ele já nasceu com aquilo funcionando e encara e consegue ser líder, né? Nessa questão. É muito interessante. E Braz, relacionado a questões profissionais, qual foram as experiências que tu já teve assim ao longo da tua vida? A gente profissional mesmo, a gente tem uma formação, né? A gente é formado pela faculdade. Foi na FAFOPA mesmo? Aquele que já formou muitos professores, a gente se formou lá, tudo, formado em geografia. Nunca eu realmente fui para sala de aula. Muitas pessoas olham para mim e acham que eu não sou formado, sou uma pessoa... Porque é o meu jeito de ser, né? Um jeito de andar, de ser uma pessoa diferente, assim, com um jeito mais simples, né? De levar a vida, tudo. Mas eu sempre gostei de estar mais livre, né? De não estar ligado a muitas coisas. Eu sempre gostei de mais movimentos, de participar da política, de estudar a política sempre. Legal. Tanto que uma vez na faculdade, um grande político, até de Pernambuco e do Brasil, ele até já faleceu, já morreu, né? Foi governador do estado, tudo. Ele foi lá, eu era do diretor acadêmico, ele deu um grande conselho, ele disse: estude em política. E realmente até hoje eu lembro, né? Que foi o ex-governador Eduardo Campos. Então eu acho que o jovem hoje estudar política é importante, que ela mexe com a vida de todo mundo. Tanto que se você for olhar hoje, qualquer coisa que acontece, as decisões políticas, elas mudam a vida, elas mexem com a vida de todos nós, né?
A própria guerra que está acontecendo hoje é uma guerra política ali, né? Tem a política no meio, as decisões políticas mudam, o cenário econômico, o cenário de negociações mundiais, isso tudo. Então como você perguntou, né? Assim, eu encarei também criar oportunidades por mim mesmo. Então, a gente criou uma questão de marketing. A gente criou um jornal que divulgava mídias em Araripina, tudo. Trabalhou muito com o comércio. É uma ideia que a gente criou, tudo. Ia nas empresas. Porque tem sempre aquela empresa que ela tem aquele caixa, né? Que ela vai investir. Porque você ser empresário só para você tem que pensar na sociedade, né? Pensar no outro. Tem empresa que pensa assim, tem outras que não, né? Tem empresa que realmente quer ver outras empresas crescerem e outras pessoas crescerem, né? E quer realmente fazer o marketing. Sempre eu vejo a história da Coca-Cola que diz assim, que ela está com mais de 7 anos, que é uma das empresas que mais vende no mundo. Mas ela nunca deixou de fazer o marketing. Mas porque ela faz o marketing, por quê? Porque ela não quer perder clientes, né? Ela quer sempre permanecer com os clientes e ganhar mais. Porque geralmente assim, a galera encara muito marketing como publicidade, né? A galera confunde muito. E assim, a publicidade está dentro do marketing, né? O marketing é a forma de você se relacionar com o seu cliente. Então assim, você entender que é essencial que toda empresa tenha uma verba destinada para o marketing é essencial. E você tem que tratar do seu cliente, né? E entre elas publicidade. É muito interessante. Aí no caso, esse teu jornal está em atividade hoje, não é isso? Sempre em atividade. Desde quando? Eu acho que foi lá para, se eu lembrar aqui a data, eu acho que 2018. Desde 2018. Isso. Legal, cara, interessante. Aí a gente sempre, às vezes tem um mês que a gente não consegue montar ele porque teve umas crises aí, né? A gente, mas sempre a gente tá naquilo que a gente chama de persistência, né? Porque a gente nunca pode desistir, é uma coisa na vida. Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente não pode desistir, né? A gente tem que estar permanecendo firme, tudo naquele propósito, tudo. E assim, se não der no mês, a gente vai para o próximo, organizando e tudo. Legal. E de onde surgiu essa ideia de trabalhar? Vocês chamam de jornalzinho? Como vai ser? A gente criou o nome do jornal que era. Deixa eu ver se eu lembro, porque deu aquele branco na cabeça, às vezes dá aquele branco. Não, né? Tranquilo. Eu lembro já o nome dele. Aí primeiro a gente tinha um projeto de rádio, né? Fazer um programa no rádio. Eu e outro colega meu, um amigo meu, né? É um jovem que ele disse que o sonho dele era ser locutor. Eu disse, pronto, a gente pode criar um programa na rádio. Legal. Organizar um horário, tudo. A gente foi lá, aí tinha uma rádio em Araripina que era uma rádio para o irmão, né? Todas as rádios são irmãs, se respeitam entre si, né? Existe a concorrente, aí essa rádio era uma rádio comunitária que tinha em Araripina, que se chamava Nova Araripe. A gente teve esse projeto lá e a gente começou a vender, né, os comerciais para manter o programa. Daí a gente começou a ter aquele acesso ao comércio. A gente foi vendo que realmente muitos comércios iam tudo. Aí depois a rádio saiu do ar, né? Tiraram a rádio lá do ar, tudo mais. E a gente disse, não, vamos criar outra ideia. Para a gente divulgar o comércio, a gente vai criar um jornal. A gente começou tudo. Aí esse amigo meu, ele fazia, digitava tudo, montava um jornal e eu vendia. Então a gente daí que começou essa ideia. Ah, legal. E o jornal, Braz, ele trata de assuntos da região, de assuntos de interesse nacional, internacional, trata sobre tudo? Sempre a gente coloca lá nele mais mídias, né, mais propagandas, mas a gente sempre coloca matérias assim sempre colocou sobre matérias importantes. Por exemplo, a gente colocou sobre nos primeiros jornais a gente colocou sobre, por exemplo, informação sobre o ID Jovem, o ID Jovem, né? ID Jovem é um direito. O ID Jovem é legal, que é um direito. É um direito que os jovens têm, né? Por exemplo, tem muitos jovens que não sabem que eles têm esse direito, que é de meia entrada em festas, tudo, que é uma lei nacional que foi criada, né? Inclusive, se você puder até falar e aproveitar esse espaço para falar um pouco aí sobre tem um aplicativo, tem um aplicativo que você baixa no celular
E o jovem, por exemplo, existe passagem interestadual, por exemplo, você pode ir para qualquer canto do Brasil, você que comprovar que é jovem, né? Você pode ir reservar as passagens lá de 15 dias antes, vai lá e você tem o direito de viajar de graça. Tem jovem que não sabe disso. Então você tem que ter sua carteirinha jovem, tem que criar um NIS, né? Ir lá na Secretaria de Ação Social, lá no CRAS, cria um NIS para criar o seu ID jovem. Você vai ter todos esses direitos, né? Então a gente foi uma das matérias que a gente divulgou nesse jornal, foi um dos primeiros, tudo. E realmente é isso, informação é tudo. Tem jovem que não sabe. É verdade. Até um dia desse, o presidente da República, voltando para a política, ele estava fazendo aquela live que ele faz todas as quintas-feiras, né? E ele estava falando sobre ID jovem. Aí botou o almoço lá para falar tudo. Aí o presidente, tá vendo aí como o ID jovem é importante? Ele estava mostrando o tanto que de jovens que já criaram o ID jovem, já faz, não sei nem a quantidade certa, que eu nem anotei, mas aumentou o número de jovens que começaram a criar o seu ID jovem, né? Legal, inclusive até você que está assistindo aí, veja o aplicativo ID Jovem, procure baixar, porque é como se fosse um clube de benefícios, onde você tem descontos em entrada, você pode viajar e tudo mais. É importante difundir essa ideia, porque eu ouvi falar de ID Jovem de minha comadre Lu, beijo inclusive, ela comentando que ela já tinha viajado para vários lugares, para Salvador, para vários lugares, totalmente gratuito, de forma gratuita, através do ID Jovem. Eu, como um jovem de 30 anos, eu tenho direito ainda de ID Jovem? Eu acho que ainda não, tem um limite de idade, eu acho que até... Existe a lei diz que jovem até 29 anos, né? Ai, dançou, vacilo, tá vendo? Velho. Por isso a importância. Eu nunca usei, acredita? Eu também nunca usei. Nunca usei. Porque antes existia a carteira de estudante, né? Antes era a carteira de estudantes, porque os movimentos estudantis criaram essa carteira de estudantes, mas depois foram brigas, lutas dos jovens no Congresso para que essa lei fosse aprovada. Então essa lei foi aprovada e agora todo jovem do Brasil, se você tem de 15 até 29 anos, aí você é considerado jovem, né? Aí, tá vendo, então, cara? Para os meus amigos que falam que eu fico dizendo que eu tô velho, ó, eu sou mais jovem. Tá vendo aí? Já passei da idade no consentimento do ID, né? Não somos mais jovens, né? Pois é, cara, que triste, cara. Vamos montar, não é triste, vamos agora, Braz, tem que fazer um movimento pra montar alguma coisa aí, tipo, não mais jovem, pra gente também poder viajar. Pra poder ter esse direito, Mas existe também a carteira do idoso também. Você pode mas ainda não é muito grande, Brian. Tipo, é o jovem, isso. Aí o idoso. Cara, aqui, ó. Vamos falar sobre empreender, né? Nesse meio tempo, se você quer viajar, abra sua empresa, se você tem mais de 30 anos. Pra poder aproveitar, rapaz, não aproveitar o ID jovem. Não, brincadeiras à parte, assim, é muito importante a gente saber, porque é exatamente essa questão. É uma coisa que eu não sabia, que ela falou pra mim que ela viajava e meu Deus, eu perdi, cara, eu podia ter viajado tanto. Interessante, né? E até nisso aí que tu tava falando, sim, pensando aqui, cortei o raciocínio. Tava falando sobre o idosos, né? Uhum. Isso, existe também a carteira do idoso, né? As pessoas que eu acho que, se eu não me engano, é 60 anos. A partir de 60 anos você já é considerado idoso, né? E existe também essa questão da passagem e vários outros benefícios, né? Eu acho que mora em capital usa muito usa mais, a informação chega mais do que a gente aqui no interior. Ele usa no transporte intermunicipal ali, nessas cidades grandes, nas metrópoles aí, onde vai de uma cidade para outra, no ônibus, tudo. E na própria cidade os idosos têm esse direito. Eu acho que o jovem também tem esse direito, né? Aqui para nós só é para viajar daqui para Recife, tudo aí. Você tem que ir lá. Eu vi muita gente utilizando, como é entrevistador aqui, Araripe e Juazeiro, como muitos estudantes aqui da nossa região, aqui do Araripe, fazem faculdade na região do Cariri. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ID Jovem foram os estudantes que faziam essa viagem de 15 em 15, 30 em 30 dias, de ir para o Juazeiro, do Juazeiro para voltar aqui para a região, né? Para Aripina, Uricuri, aqui para o nosso
no nosso meio. Que é uma movimentação que está começando a acontecer agora para cá, né? Depois da faculdade de medicina e tal, é uma movimentação que está ocorrendo agora de outros estados, como a gente faz divisa com Piauí e Ceará, jovens de outros estados vindo para Araripina, né? Verdade. Exatamente. Aí é importante aí. Na verdade, os jovens têm o Estatuto da Juventude também. E dentro desse Estatuto da Juventude tem vários direitos. O jovem diz quando é que a pessoa é jovem. É no próprio Estatuto da Juventude. Qual é a idade específica, de tantos anos a tantos anos, está especificado. É uma lei que foi aprovada pelos deputados, senadores, e que vale em todo o território nacional. Tem até uma que saiu esses dias aí, que estavam buscando movimentações para mudar a idade de considerar como adolescente. A idade penal, na verdade, né? Tava de um tempo pra cá. Então acho que foi outra matéria que eu vi. Não, perdão, é de adolescente mesmo. Que adolescente é até de 21 anos. Uma coisa assim, né? Então, alguma coisa que ia aumentar a idade de pessoas consideradas adolescentes. Aí é um novo debate que está surgindo. É um novo debate na sociedade, né? Eu ouvi uma pessoa, um jovem falando para mim sobre isso. Então, eu acho que é um debate que está acontecendo. É um debate novo, um debate realmente bem novo. Eu não sei se foi aprovado ali ainda, mas com certeza está sendo debatido ainda, para que a adolescência ela seja estipulada até uma idade, tanto lá, 20 e poucos anos. 21 anos. Até 21 anos, no caso, ser considerado como adolescente ainda. Interessante, né? Até então, é um debate que está acontecendo, né? É um debate até um pouco complexo, porque existe debate para considerar um adolescente até 21 anos, então vai ter que mexer na maioridade penal, né? Você acaba resvalando em outras situações, né? Da sociedade, porque é o seguinte, algumas veias políticas entendem que se o jovem de 16 anos ele tem consciência política para colocar um governante que vai cuidar de todo o país, ele também deveria ser acolhido pela lei de maioridade penal. Então tem um viés que entende dessa forma, né? O que tu acha disso aí, Braz? Na verdade, existem várias ideias, né? Sim. Sobre a maioridade penal, sobre a questão da adolescência e tudo. Isso daí é uma lei que vai mexer aí com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está especificado lá também adolescente no Estatuto lá, né? E a maioridade penal também está específica lá no Estatuto. Então vai mexer em tudo isso daí, né? Aí está sendo debatido, eu acho, pelos senadores, deputados. Pois é um debate acalorado, né? Um debate que a gente sempre, que assim, você vê comumente as pessoas falando e que gera muita polêmica, né? Por conta dessa situação. Então, esses debates têm que acontecer, inclusive em lugares como esse, né? Exatamente. Eu acho que, como você falou aqui, que os jovens não existe tanta liderança, né, nos colégios atualmente, é um debate bem interessante para se existir nos colégios, em reuniões. Aqui na região, Braz, eu tô perguntando a você porque é uma curiosidade minha mesmo, tá? Você é um cara que é mais ligado nessa área estudantil, né? A área da criança, do adolescente. Antigamente eu via muito mais debate, encontros entre colégios para se debater ideias. E hoje em dia ainda acontece esses debates, você está por dentro dessas situações? Eu acho que a educação, ela sempre muda, né? Porque até hoje no Brasil a educação está fazendo parte muito do debate político, né? A questão de um grande incentivador, um grande professor que fala muito sobre Paulo Freire, né? E eu acho que cada governante ele coloca uma forma de educação. Por exemplo, tá em debate aí porque o presidente atual ele critica como a forma como os jovens foram formados, né? Mais pela esquerda, aí ele puxa mais a centro-direita, aí precisa se mudar, aí se debate sobre ideologias de gênero que está chegando nas escolas, existem muitas críticas sobre isso, né? Então são debates que eu acho que a educação hoje ela não está debatendo muitas vezes o que já debateu, dando oportunidade, formação de jovens, líderes jovens para participar da educação. Então está faltando isso. Realmente eu acho que hoje está muito restrito. Colocar as escolas aí, por exemplo, aquele ensino integral, o dia todo na escola, escola fechada, tudo.
a gente não vê mais esses debates avançarem, né? Eu não vejo mais. Sei, Braz, assim, uma dúvida minha que eu tenho. Sobre o teu ponto de vista, tu enxerga que essa iniciativa para incentivar esses debates nas escolas exclusivamente deveria partir dos órgãos públicos, da iniciativa pública, ou tu acha que teria alguma outra forma através da iniciativa privada para fazer esses debates acontecerem? Porque assim, se você analisar direitinho, tem uma parcela da sociedade que vai sair das escolas que vai para a iniciativa privada. Então, assim, é importante que essas lideranças aconteçam nas escolas também, que se desenvolvam, que se iniciem nas escolas, para, inclusive, beneficiar a iniciativa privada, né? Então, assim, de acordo com o teu ponto de vista, tu acredita que é a iniciativa pública que tem que fazer medidas para que esse debate ocorra nas escolas? Eu acho que qualquer cidadão, qualquer pessoa assim, tem que colocar essa ideia, porque o jovem hoje, ele precisa saber que quando ele sair de lá, ele vai enfrentar um mundo diferente, né? Ele vai tem que ser um polivalente para enfrentar, porque ele pode ser um grande advogado, um grande médico. Então tem que partir esse debate, tem que levar para dentro da escola esse conhecimento. Tem muitas vezes que até eu digo mesmo que professores não sabem sobre isso, né? Não sabem que existe o DJ, como nós debatemos aqui. Sim, sim. Não sabem que existem tantas leis, não sabem debater sobre a maioridade penal, ou até mesmo tá debatendo lá que o adolescente pode aumentar a sua idade. Tem jovens que não sabem também que existe uma lei que ele joga até 29 anos, muitos não sabem. E não sabem dos seus direitos, né? E não sabem dessa importância. É a formação de um cidadão, né? Então, e não sabe também que quando o jovem sai de lá, que ele sempre procura um emprego, mas ele não deve procurar um emprego. Muitas vezes o jovem tem que descobrir isso, que o emprego é uma coisa que diminui até ele tem que procurar ser um empreendedor. Isso é que é o importante, é o que o jovem precisa aprender hoje. Tem jovem que já entra para fazer um concurso, tudo. Isso é importante, né? Ser um grande profissional, já servir ao povo, isso é importante. Agora ele tem que aprender também a ser um empreendedor, a construir o Brasil. Quem é empreendedor está crescendo o Brasil, né? Então isso tudo deve ser debatido na escola. Então essas iniciativas pode vir até de um programa como esse, né? No rádio, tudo, para começar a debater, por exemplo, fazer combinar com a escola, chegar um dia, vamos levar o programa lá para como é que chama, aquele auditório lá, vamos fazer lá com os jovens, vamos debater sobre isso. Eu penso assim, né? A minha forma de pensar. Pode partir de todos os lados, né? Pode partir de todo mundo, chegar numa escola e dizer, vamos debater com os jovens sobre isso. Isso é importante. Ao mesmo tempo que você está fazendo o programa, você está também mudando uma sociedade. Quando você coloca isso na cabeça, você está transformando uma sociedade, está revolucionando uma sociedade, porque tem muitos jovens que têm ideias, jovens, tem muitos diamantes ali que legal. Estão querendo inclusive o jornal também, né? Uma voz tipo importante, muito importante para tratar sobre esses assuntos também, dar né? Voz ao jovem, dar voz às ideias, como você falou aí, bem importante, é interessante realmente, porque o que mais a gente vê, a internet, na verdade, ela veio para dar essa voz que as pessoas não tinham em outro momento da história, né, do mundo. A internet, ela veio, ela dá voz às pessoas. Chega a informação e você consegue disseminar a informação de uma maneira mais rápida, mais aberta, sem tantas maquiagens que grandes mídias faziam antigamente, né, de estar privando aí a população de ter acesso à informação. E realmente é interessante, Braz, essa ideia aí de levar, porque Braz trouxe um ponto de vista interessante, que a faculdade ou a escola, ela não pode ser um mero formador de empregados. Na verdade, foi uma coisa interessante, né? Não de agora, né? Desde o tempo da Revolução, ela existe para isso, né? Na verdade, o padrão é muito focado para formar um profissional para o mercado de trabalho. E é uma coisa que Anderson fala muito, que é sobre propósito. Essa coisa do propósito. Então, assim, em todos os lugares que você está, você enquanto jovem, você pode fazer acontecer dependendo do seu propósito.
né? Anderson fala muito em propósito. Quando eu escuto propósito, já vem ele na minha mente já. Porque assim, é um cara que fala muito sobre propósito, que ele tem os propósitos dele, que ele cria as metas e tem os objetivos e que ele realmente foca naquele propósito, né? Ele vivencia isso. É uma coisa que a gente sabe que Araripina tem que ter um despertar para Araripina. Araripina é uma cidade que está crescendo há muito tempo, tem um comércio muito grande, tem muitas empresas que vêm de fora, mas muitas vezes tem jovens que saem de Araripina e são expulsos da cidade, vão procurar o mercado de trabalho fora. Né? Fora a gente perde muito então talento, a gente tem, né, que criar também um projeto aí muito grande que as pessoas não sabem criar, que são coisas simples, né? Que é o quê? Que é valorizar o jovem para o primeiro emprego, né? Então existem grandes empresas de Araripina que deveria realmente, existe a lei do primeiro emprego, né? Que todo jovem tem que ter uma oportunidade, o menor aprendiz, tudo, que deveriam essas empresas dar oportunidade a 2 jovens, pelo menos para ele estar lá estagiando, um mês, que ali vai se descobrir grandes talentos. Então muitos jovens de Araripina não iam para fora, iam ser descobertos. Então é uma causa assim, mas uma coisa que eu vejo muito, debater. Eu vejo muito hoje em dia, você falou assim que é legal você ter essa oportunidade, eu vejo muita oportunidade no mercado. E isso é uma briga que gera esse cabo de guerra. De onde? Cadê? E tal. Eu vejo muita oportunidade de emprego no mercado a nível geral, tá? O que eu vejo são muitas pessoas desinteressadas em querer realmente aprender ou, eu vou chamar de fazer ali, desempenhar algumas funções. O pessoal, na grande maioria, seja jovem ou não mais jovem, ele quer sentar em algum canto, ficar parado, conversar com pessoas que ele gosta e que o dinheiro. E todo dia 15 o dinheiro pingue. Todo dia 5. O que eu vejo muito, e eu falo aqui de Araripina e de outras cidades, o que eu falo aqui não é uma crítica, eu não estou falando pra você que está escutando aqui, dizendo que você é vagabundo. Não é isso. Mas existe muita oportunidade e da mesma proporção que existe muita oportunidade, eu vejo muitas pessoas que não querem se preparar para ter a oportunidade. Houve um debate recente com uma rodinha de amigos ali e tal, a gente falando sobre, deixa eu ver se não puder me ajudar, o que a gente tá falando lá na agência, eu fiz uma postagem de um cara no helicóptero, 2009, e uma foto de 2019 de um drone. Aí assim, tipo, o cameraman e o comandante do helicóptero perderam um emprego para um drone, uma pessoa operando. Eu falei, na verdade não é que perderam emprego somente. A forma de fazer aquilo ali mudou e outra pessoa que agora opera um drone e é um filmmaker tá ganhando um dinheiro que antes você tinha todo um custo, um risco maior de expor pessoas e tal, e hoje mudou. Várias profissões deixaram de existir e hoje existem outras. Hoje é uma profissão sem influência. Há 20 anos atrás, quem imaginava que você ia ganhar dinheiro com celular sem influência? É verdade. A oportunidade está lá, mas quantas pessoas querem realmente estudar e se aprimorar naquela nova profissão? A gente está aqui com um podcast, é um formato novo, bem recente, de podcast. É uma rádio? Não é uma rádio, é um podcast. A gente está ao vivo aqui no espaço da Rádio da Araraia FM, mas está no YouTube, está ali no Instagram. Esse episódio em áudio vai para o Spotify, então tá lá, é um novo formato. Quantas pessoas estão dispostas a fazer? Quantas rádios existem aqui num raio de 80 quilômetros que a galera não está fazendo? É um formato novo. Quantas pessoas estão sendo empregadas aqui em fazer o seu trabalho que antes não era algo tão corriqueiro e comum? A gente tá com 3 celulares aqui, fazendo o negócio acontecer. Eu vejo que existe uma gama de oportunidade muito grande, mas poucas pessoas dispostas a parar, estudar, entender e fazer o negócio acontecer. É a minha opinião em relação a essa parte de trabalho. Porque a oportunidade tem um bocado. São pontos de vista diferentes aí, né? Mas nesse caso é interessante você pegar também a situação de que sempre o capital humano, que é quem você é enquanto ser humano, enquanto ser pensante, está atuando na sociedade. Porque, como você citou o exemplo, como ele citou o exemplo, do drone, o cameraman e o piloto perderam o emprego. Mas de toda forma vai ser necessário um capital humano para estar operando ali. Outra coisa. Então, assim, está sendo criado inúmeras tecnologias
que independem do ser humano, mas mesmo assim tem uma mão do ser humano ali, tem uma mão de inteligência. Toda a mão de obra especializada na parada, né? Exatamente. Então, assim, você entra nessa questão de você começar a especializar as pessoas e os jovens com senso crítico, com ciência, que se interessem por ciência, que se interessem por tecnologia, que questionem, que estejam envolvidas com a política, exatamente para formar um ser pensante que consiga fazer determinados trabalhos, ou que seja para ser empreendedor, ou seja para trabalhar na iniciativa privada, mas que consiga pensar e agir, não é? É isso, com certeza. Porque como eu falei, já existe a lei, né, do menor aprendiz, que a gente tem que ir na lei do direito dos jovens. Muitos jovens não sabem que ele tem o direito de, por exemplo, existe grandes empresas, por exemplo, o Banco do Brasil, ele trabalha com menor aprendiz, a Caixa Econômica, o INSS. Grandes jovens, eles mandam buscar nas escolas, selecionar jovens para estagiar lá na Caixa, para estagiar no INSS, e dali a primeira oportunidade. Então, tem jovens brilhantes que eles se destacam e chegam até a ser grandes. Inclusive também grandes empresas também têm os sistemas de trainee, que é exatamente para você trazer para a empresa, para conhecer o ambiente da empresa, atuar dentro da empresa, né, para seguir carreira. Então são essas iniciativas, essas coisas que, como a gente está falando, que a gente pode debater nas escolas, o direito que o jovem tem, que muitas vezes ele não sabe, né? São coisas que muitas vezes hoje não se debatem, porque existe uma metodologia de ensino, mas também deveria existir um momento cidadão dos jovens, o jovem conhecer seus direitos, isso. É mais ou menos isso que eu digo, né? Como era que poderia ser o projeto, vamos levar o debate para dentro da escola. A escola vai querer, com certeza vai querer, né? Que vai ser um momento de interação lá. Legal. A gente vê ultimamente que um jovem Arepina, ele se destacou no Brasil inteiro dançando, né? Nas redes sociais, dançando, ele conseguiu. É o Hugo, né? Isso, ele conseguiu várias visualizações. Eu acredito que é Tamires. Foram os dois, Hugo e Tamires. E ele realmente foi sempre acompanho, né? Eu vejo, eu sou apaixonado por esse lado de ver o jovem se destacar, tudo. E ele se destacou dentro da escola, né? Pra você ver como é importante a escola, tem vários talentos lá dentro. É verdade. Inclusive, Hugo e Tamires, queremos vocês aqui, viu? Verdade. Vocês estão vendo, queremos vocês aqui pra gente conversar. Bom, gente, estamos chegando na nossa reta final, chegando no final do nosso horário. E vamos falar um pouco do nosso querido app. Eu não poderia deixar de agradecer ao nosso apoiador principal aqui do podcast, né? O aplicativo Quero Delivery. Se você não baixou o aplicativo Quero Delivery ainda, clica no QR Code, lê o QR Code na verdade, baixa o aplicativo, utilize os cupons de desconto que você tem lá, a abazinha de Quero Desconto, veja as lojas na sua cidade. Se você colocar o endereço da sua cidade, você vai ter aí as opções que tem na sua cidade. A gente tá aqui em Araripina, tô ali em Marcolândia, quero fazer um pedido, comer alguma coisa diferente, no hotel que eu esteja, coloca o endereço e vai aparecer lá os lojistas que estão disponíveis. Então, baixa o aplicativo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo apoio aqui do podcast. É um projeto novo, né, Nath? A gente tem que agradecer a confiança, não só no aplicativo, como também da própria Rádio Arara FM. Em nome do nosso parceiro Eric Lima. Lima é meu tio. Tem até um jovem hoje falando sobre o Quero Delivery. Ele perguntou para eu assim: você conhece o Quero Delivery? Aí eu disse: rapaz, eu vejo muito falar, tem a propaganda. Aí ele falou assim que estava existindo uma concorrência com o Quero Delivery parece de outro setor aí, né? Sim. Aí ele disse: não, mas é importante, ele falou assim, mas é importante a gente valorizar o da cidade. Então é uma coisa que a gente pode até colocar isso, a gente valorizar o que realmente todas as empresas, eu sempre defendo as empresas da cidade, né? E eu tenho observado no nosso jornal também que as empresas da cidade é quem mais valorizam o nosso trabalho. Empresas que vêm de fora, ele não valoriza, porque ele já tem tudo, né? Então não valoriza o nosso sangue,
calor, então é importante isso daí. E o Quero Delivery é interessante, Braz, porque ele parte de uma estratégia de estar presente em cidades interioranas, cidades pequenas, cidades do interior. Então, assim, ele busca abranger uma área que realmente tinha necessidade não de é enxergada ter. por empresas grandes, né? Em empresas grandes o foco era muito na capital e tal, e os interiores ficavam meio que deslocados nessa questão. Existia uma procura muito grande de querer fazer com que funcionasse delivery em cidades pequenas e empresas grandes não olhavam. Então, o Quero Delivery, não só o Quero, mas como outros apps também, e eu puxo essa linha pro Quero por ser nosso apoiador e também por ser nordestino, né? É o único app nordestino aí. Em quantas cidades o Quero Delivery está? Cara, hoje está em 189, algo assim. É uma coisa que eu não sabia, muita gente não sabe também, né? 189, porque assim... Eu até perguntei aí lá, falando pra mim, ele disse que era só em Araripina, eu disse, será? Não, o Quero tá só na região da Araripe, que é a região da Maria do Daje, tem aqui Araripina, Marcolândia, Picos, Iguatu, Oricuri, Salgueiro, Serra, essas são as principais, mas tem ali a região de Oricuri. As cidades de apoio, né? Pega Bodocó, pega Trindade. Aqui Araripina, pega Simões, pega Marcolândia, pega Fronteiras, tem até Abim, Campos Sales. Aí lá em Picos, pega Oeiras, aquelas cidades ali mais próximas. Então, existe o polo e existem as cidades ali que são um pouquinho menores. Sei. Então, as cidades, por exemplo, como Ipubi, não está com o Quero operando lá em Ipubi ainda, mas a gente pretende levar para Ipubi, enfim. Existem várias outras cidades aí pequenininhas que o Quero entra. Você imagina um aplicativo de delivery numa cidade como Marcolândia, que tem 9 mil habitantes? Eu vou falar assim, jamais, mas não colocar esse nunca, né? Sim. Mas era impensável. Exatamente, é impensável. Uma empresa que olha para a capital não vai olhar para uma cidade como Marcolândia de 9 mil habitantes. A gente já chega a olhar porque a gente sabe que tem pessoas lá que precisam do serviço e atender. Então eu quero estar aí em todas as cidades. E fora a simplicidade, eu quero Araripina. Não, o Quero Delivery é de Lagarto, em Sergipe. É o nosso amigo Miguel Neto que idealizou o aplicativo Quero Delivery e a gente foi expandindo. Aqui na região existiam os franqueados, né, os afiliados que trabalham com o aplicativo. Oricuri, a Andressa, aqui sou eu. Em Picos tem a Andressa Mel, uma outra pessoa. A região de Iguatu tem Geizinha, tem Gezilma em Patos, ali na região da Paraíba. Tem a Morgana, a Valdenice na região ali de Salgueiro e Serra. Então, cada região tem o seu representante porque o app é feito de pessoas para pessoas. Então, a gente tá mais próximo por conta disso aqui. O que é top. Braz, muito obrigado, viu, pela conversa. Tranquilo. Esse tempinho final a gente deixa aberto, caso você queira deixar uma mensagem, falar alguma coisa, então pode ficar à vontade, viu? Só agradecer e realmente parabenizar pelo momento, pelo programa. E realmente a gente foi um bom bate-papo, né? Muitos conhecimentos. Eu acho que existe uma frase diz que todos nós somos como uma biblioteca, cada um tem muito conhecimento, é como se fosse, então, todos nós, e diz que hoje nós adquirimos conhecimentos num dia mais do que os, como é que chama, aqueles caras lá do Egito, os faraó, só num dia, durante que eles tiveram a vida toda, tem um cara que diz, até um palestrante lá, que é Augusto Cury, né? Por isso que existem muitas informações, muitas pessoas entram até em depressão, em ansiedade, por o número de informações que tem hoje. Então é importante a gente debater tudo que a gente não sabe e tudo que a gente sabe. Então é isso. Legal. Então, galerinha, aproveita a oportunidade e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum dos episódios. Já tem os episódios de 1 a 5 já estão disponíveis no canal. Vocês podem ver muita coisa boa, muita gente legal lá. Viu? Se achou bacana, deixa seu comentário, não esquece de curtir. Deixa seu like. Deixa aqui, fala um pouquinho o que você achou do Braz. Fala pra gente, deixa um comentário e a gente vai estar acompanhando aí, respondendo vocês também. É isso, ficamos por aqui, 7º episódio e até a próxima.